Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de história? Bom, enquanto vocês vão abrindo aí a apostila, eu vou explicando, tá bom? Nós vamos fazer a página 19, a partir da página 19 de história. Então, abre lá na sua apostila, é a página roxa, tá? 19. O título dessa página é Registros da minha história, de minha história. Nós já sabemos, né? A tia já explicou para vocês que história é tudo que já aconteceu, que acontece, né? E pode ser a história do mundo, de algum país, de alguma cidade, e também a nossa história, porque nós fazemos parte da história sim, e a nossa história é muito importante, a história de todo mundo, né? É muito importante. Então, na página 19, tá assim: Serafina utilizou um diário para registrar uma parte da história dela. Além de serem escritas em um diário, as experiências de vida de uma pessoa podem ser registradas de outras formas. Conheça alguns exemplos. Então, aqui a gente vai falar sobre como que a gente pode registrar nossa vida, né? Fazer o registro da nossa história. Como que você pode fazer? Bom, você pode fazer por meio de cartas. Tem aí tudo, tem uma mesa, né, cheia de objetos. E a gente vai falando um pouquinho de cada um, tá bom? Por meio de cartas, onde você vai escrever para alguém ou apenas para guardar como é o seu dia a dia, o que que acontece na sua vida. Documentos oficiais também fazem parte da sua história, né? Da parte da história da vida de todo mundo. Assim que nós nascemos, nós já recebemos o documento, que é o nosso registro de nascimento, que é muito importante. Ali ele contém os dados do dia que você nasceu, qual o local que você nasceu, o nome dos seus pais, dos seus avós, o dia, a hora que você nasceu, né? Então é muito importante esse documento. Nós também, no decorrer da vida, temos outros documentos, como a identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, o CPF, o título de eleitor, passaporte. Então, vários tipos de documentos também formam, né, a história da nossa vida. Nós temos as fotografias, que hoje em dia são uma das formas mais fáceis de a gente registrar a nossa vida, né? Afinal, aí quase todo mundo tem um telefone na mão, consegue tirar uma foto, já posta lá no Instagram, no Facebook e vai registrando seu dia a dia, sua vida. Temos também objetos que eles também podem contar um pouquinho da nossa história. Quem aí, quem é que a mãe, o pai, a vovó, a família aí guarda, por exemplo, um sapatinho de quando você nasceu, a roupinha de quando você nasceu? Ou quem sabe o primeiro dentinho que caiu, a sua janelinha, ou se ainda não caiu, que vai cair. Então, todo mundo tem um objeto, um ursinho de pelúcia que usava quando era bem bebezinho, um bonezinho, uma camisa, né, que ganhou de alguém especial. Então, os objetos, eles também contam um pouquinho da nossa história. Temos os vídeos, que assim como a fotografia, faz parte da nossa vida, né? Facilita bastante por conta da era digital que a gente tem. E também alguns outros registros. Tem aí, por exemplo, o boletim escolar, que faz parte da sua história, sim, né? Afinal, ele vai ali registrar como que você era um aluno, se era um aluno que tirava notas boas, se era um aluno que tinha dificuldade, se era um aluno que era presente, ou um aluno que faltava bastante. Tudo isso está registrado lá no seu boletim, né? Também no histórico escolar e também desenhos que você pode fazer da sua vida, do seu dia a dia, de coisas que acontecem, né, com você, coisas importantes. Então, todas essas coisas podem ser registros da nossa história, tá? E é importante a gente ter, né, não só para a gente contar e saber a nossa história para as futuras gerações, por exemplo, seus filhos, seus netos, mas também porque, por exemplo, vou citar um nome aqui de um homem que foi muito importante na nossa história, que inventou o avião, Santos Dumont. Como que a gente sabe um pouco da vida dele? Por meio desses registros, né? Por meio de fotografias, pequenos vídeos, de objetos, de documentos, de cartas, né? Diários. Então, são importantes esses registros
para a gente saber da vida da pessoa, saber quem é a pessoa, o que aconteceu na vida daquela pessoa, as dificuldades, as facilidades que ela teve. Então é bem importante. E aí tem uma perguntinha, né? Que registros contam momentos de sua vida? Será que você já tem algum registro aí? Com certeza. Qual registro que demonstra uma coisa bem importante? Pensa aí, alguma coisa que você tenha, uma foto, um brinquedo, um documento, um desenho, uma carta. O que você acha aí que seria uma coisa que representaria um pouquinho da sua história? Depois você me conta, hein? Agora nós vamos desculpa, agora nós vamos para a página 20. A 20 e a 21, elas são exercícios que nós vamos fazer. A tia vai fazer juntinho com vocês, tá bom? Então tá assim. Quando uma criança nasce, ela deve ser registrada no cartório de registro civil, sem custo. A certidão de nascimento, que é o primeiro documento da vida de uma pessoa. Então, assim que a gente nasce, né, assim que o bebê nasce, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, alguém ali da família, né, normalmente é uma pessoa mais próxima, o pai, ou a própria mãe, ou então algum dos avós, vão lá fazer esse registro. Esse registro é um direito de todos os cidadãos, de todas as pessoas, e é gratuito, ok? Não se cobra por esse valor. E ele é muito importante, por exemplo, quando você for ser matriculado numa escola, numa atividade de luta, numa atividade de dança, eles sempre vão pedir a sua certidão de nascimento. É muito importante. Então, olha só, com a ajuda dos seus familiares aí, você vai procurar na sua certidão de nascimento algumas informações, ok? Vai ser da número 1 até a número 3, são as questões da página 20. Você vai pedir aí para algum adulto pegar a sua certidão ou uma cópia dela e você vai colocar na número 1 o dia e o mês do seu nascimento. Aí tá assim, eu nasci no dia, qual dia? E no mês de, por exemplo, se fosse eu, iria colocar, eu nasci no dia 10 do mês de dezembro, ok? Então você vai completar aí. A número 2 está assim: preenche os quadros conforme indicado. Ano do seu nascimento: 2000 e quanto? Que ano que você nasceu? Você vai colocar aí 2008, 2001, 2010. Qual o ano que você nasceu? Coloca aí. O ano que veio antes do ano do seu nascimento. Se você nasceu em, eu não sei que ano que vocês nasceram, mas se você nasceu, por exemplo, em 2012, será? Não sei. Mas se você nasceu em 2012, qual o ano que vem antes? 2011. Então você vai colocar aí, ok? E a letra C tá assim: o ano que veio depois do seu nascimento. Aí você vai colocar. Vocês não são de 2010, não. Vocês devem ser mais pra cá, né? 2014, por aí, né? Depois eu vou saber. Conta pra mim e pra tia Jana. Coloca aí no trabalhinho pra gente saber. A número 13 tá assim: assinale as informações que aparecem em uma certidão de nascimento. Assinalar quer dizer marcar. Você pode pintar ou pode marcar um X nesse quadradinho aí, tá bom? Então tem algumas informações aqui, alguns itens, e você vai marcar apenas os que tem na sua certidão. Olha aí para a tua certidão e vê. Tem impressão digital, a marca do seu dedão lá? Será que tem? Se tiver, você marca, se não tiver, não marca. Nome e sobrenome. Nome do irmão ou da irmã. Esse aí é bem interessante. Esse aí, deixa a tia Roxane explicar para vocês logo. Na certidão de nascimento, normalmente não vem nome do irmão e da irmã, tá bom? Se seu irmão é mais velho, o seu irmão é mais novo, né? O irmão ou irmã, não vai ter o nome dele no teu documento, porque o documento é teu, só vai ter o nome dos teus pais e dos teus avós. Agora, nós não temos nenhum caso no segundo ano, né? Nem de manhã, nem de tarde. Mas, por exemplo, na sala da tia Vanessa à tarde, nós temos o Dante e o Pedro. Eles são gêmeos. Eles nasceram no mesmo dia, da mesma mamãe e do mesmo papai, né? Eles são irmãos gêmeos. Então, na certidão deles, aparece o nome do irmão. Por quê? Vai estar marcando lá que eles são gêmeos, né?
Por exemplo, na do Dante vai ter lá que ele é gêmeo do Pedro, né? E na do Pedro vai estar lá que ele é gêmeo do Dante, ok? Então, na nossa turma, ninguém que eu saiba tem irmãos gêmeos. Então, nós não vamos marcar essa, tá bom? Só quando, se fosse uma criança que tivesse gêmeos, iria marcar, ok? Na sua certidão tem apelido? Será que tem? Nome dos primos. Essa é fácil, né? Se eu falei que não tem o nome do irmão, não vai ter o nome do primo. Tem o horário que você nasceu? O nome dos seus pais? O dia em que você começou a andar? Será que tem? O local do seu nascimento? E a data do seu nascimento? São dados importantes que vocês precisam saber, né? Afinal, faz parte da sua história. Aproveita para já saber da sua historinha, saber o que aconteceu, que dia você nasceu, qual o horário, em qual local. Procura saber logo tudo isso, aprender aí, porque é muito interessante, muito bom saber a nossa história, como que nós nascemos, como que nós viemos ao mundo, ok? Depois nós vamos para a página 21. A página 21 tá assim. Sua história de vida pode ser contada por meio de muitos outros registros, além da certidão de nascimento. Nós já vimos isso, né? Com a ajuda de seus familiares, reúna documentos, fotografias e outros objetos que pertencem a você em diferentes idades. Converse com seus familiares sobre as histórias relacionadas aos materiais coletados. Essa atividade aí não precisa fazer agora, tá? Por quê? Vocês vão fazer a atividade em casa, que a tia Roxane vai explicar daqui a pouco, e vai abranger essa atividade aí. Então, não precisa fazer isso agora, ok? Vamos pular. Na número 5 tá assim. Escolha um objeto que fez parte da história da sua vida e faça um desenho dele a seguir. Então, você vai olhar aí qual objeto que tem na sua vida que já aconteceu, né, com você, que quando você era pequeno, menorzinho, de repente uma roupinha, um bichinho de pelúcia, o que fazia parte da sua vida, fez parte da sua vida ou faz ainda, você vai desenhar esse objeto aí, ok? E aí agora nós vamos responder algumas questões sobre esse objeto que você selecionou. A número A1 não. A letra A, são letras aí. A letra A tá assim: que objeto é esse? Qual é esse objeto que você encontrou? A letra B está perguntando qual é a função desse objeto. Por exemplo, se fosse uma mamadeira, né? Qual é a função? Ajudar na alimentação, né? Então você vai colocar aí qual é a função desse objeto que você escolheu. A letra C está perguntando quando esse objeto foi adquirido. Aí você vai ter que ver com a pessoa da sua família, né? Para você saber mais ou menos. Por que esse objeto foi guardado? Por que está aí guardado até hoje? Qual o motivo? Qual a importância dele? E a letra E está perguntando onde esse objeto estava guardado. A número 6 está pedindo para você contar para a turma, então você vai ter que fazer um videozinho contando pra gente aí. Não precisa falar tudo isso no vídeo não, tá bom? É só você pegar o objeto, por exemplo, o meu óculos. Meu óculos é importante porque ele me ajuda a enxergar na luz, né? E quando que eu adquiri? Adquiri na quarentena porque o meu quebrou e eu cuido dele com muito carinho porque ele é muito importante. Pronto. É isso que é pra fazer, ok? Depois nós vamos pular a 22 e a 23, porque é trabalho de casa. E a tia Roxane vai explicar depois. E vamos para a 24 e a 25. Que é assim. Histórias de família. A gente falou da nossa história pessoal, agora vamos falar da história da família. Você conheceu um pouco da sua história pessoal por meio de diferentes fontes de informação. Mas como você pode conhecer a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios e dos seus bisavós? Para conhecer um pouco mais sobre o passado da sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela e pesquisar diversos tipos de registros, como fotografias, objetos e textos escritos.
Então, olha só, tem uma historinha ilustrada aí, a tia vai ler. Tem o menininho e o pai, né? E aí ele pergunta: O que é isso, pai? O que, filho? Esta bola diferente. Ah, é o globo terrestre do meu pai, seu avô. Ele me deu para guardar. Eu lembro que ele me fazia girar o globo. Eu parava com o dedo em algum lugar do mundo. Que legal, disse o menino. Quando viajava, ele consultava o globo para saber onde estava situado o lugar onde ele estava indo. Aí o menino diz: Quando eu crescer, eu também quero viajar para todos esses lugares. Viu que legal? Então, por meio de um objeto, esse menino ficou descobrindo que o avô dele, né? Descobriu que o avô dele viajava pelo mundo afora. Olha que bacana! Então, tem 3 perguntinhas. Está perguntando aí: qual objeto esse menino encontrou? De quem era esse objeto? E que história o menino descobriu? Acabei de falar tudo isso. Você só vai escrever aí do ladinho, tá bom? Agora, nós vamos para a página 25, que tá assim: peça a ajuda de um dos seus familiares, adultos, para lhe contar um fato importante da história da família. Faça o registro dessa história conforme indicado. Então, olha só. A número 1, nome da pessoa que lhe contou a história. Você vai perguntar para alguém da sua família. Pode ser qualquer pessoa. Só que aí você vai colocar o nome, tá bom? Qual o nome dessa pessoa? E aí embaixo está perguntando, né, com quem você conversou. Então você tem que marcar a respostinha aí. Quem é essa pessoa? É o seu pai, a sua mãe, o seu tio ou sua tia, o seu avô, a sua avó ou outra pessoa? Pode ser outra pessoa também. Aí você marca e coloca, por exemplo, o meu primo. Foi o meu primo que eu perguntei, tá bom? Não tem problema. A número 3 está assim: há algum objeto ou fotografia sobre a história? Se sim, descreva esse item. Então você vai perguntar uma história da família, uma coisa engraçada, alguma coisa que já aconteceu com todo mundo, ou uma coisa que todo mundo lembra. Você vai colocar o nome dessa pessoa que está te contando essa história, quem ela é, e você vai ver. Ah, por exemplo, tem um poço que o meu avô fez. Tem um objeto, uma fotografia? Tem uma fotografia do meu avô ao lado do poço. Então você vai colocar aí qual objeto? Uma fotografia do meu avô ao lado do poço, ok? É para colocar, escrever o que é. E a número 4 é para você fazer um desenho sobre essa história. Então, no caso aqui da história que eu inventei, eu iria desenhar um poço e o avô do lado, tá bom? Então, são bem facinhas as atividades hoje, bem tranquilo de fazer. Parece muita coisa, né? Mas as atividades são mais assim de marcar X e algumas eu fiz aqui com vocês já no vídeo, então fica bem mais tranquilo. E aí a tia Roxane vai explicar para você agora só o trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? O trabalho de casa, lembra que a tia falou que tinha uma questão que a gente ia pular, que falava sobre fotografias, objetos e tal? Então, a gente pulou porque nós vamos fazer a página 24 e 25 como trabalho de casa, porém prestem atenção, não é para entregar hoje, não é para entregar e nem pode entregar hoje, combinado? Por quê? A tia Roxane e a tia Janaína vão usar essa atividade como avaliação. Então, essa atividade vai ter que ser entregue na segunda-feira após o nosso recesso. Vocês já ficaram sabendo que semana que vem a gente não tem aula, vamos dar uma paradinha para descansar, né? Renovar as energias. E aí, depois, na segunda-feira, quando a gente voltar, vocês vão entregar essa atividade, tanto para a tia Roxane quanto para a tia Janaína. Entendido? Então, não pode entregar hoje, porque a tia quer que vocês façam com muita calma, que vocês pesquisem, que vocês procurem, que vocês escrevam com muito carinho, ok? Então, só na outra segunda-feira. Então, vamos lá. Tem assim, a número 1. Nas atividades,
anteriores, você pesquisou muitos registros a respeito da sua história de vida, né? Foto, vídeo, vocês vão procurar tudo isso aí para fazer essa atividade. E aí você vai usar essas informações para construir uma linha do tempo. Com a ajuda de um familiar, preencha a sua linha do tempo que consta no material de apoio. Tem aqui atrás da apostila, a tia Roxane vai mostrar, para vocês não se confundirem qual é a folhinha, né? Tá escrito, né, história, mas a tia vai mostrar mesmo assim. Essa aqui, ela é bem bonitinha até, bem enfeitadinha. Essa folha é a página 1 do material de apoio roxa de história. E aí tem lá assim, ó, quando eu era bebê, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4, com 5 e com a idade atual, ok? E aí você vai colocar, vai selecionar alguns momentos dessas idades. A tia Ruxane gostaria que não fosse festa de aniversário, tá bom? Porque senão fica fácil, né? E fica meio sem graça também, né? Vamos falar a verdade. Vai colocar lá, meu aniversário de 1 ano, meu aniversário de 2 anos, meu aniversário de 3 anos. Não. Alguma coisa aconteceu contigo naquele ano. Tu viveu um ano inteiro, alguma coisa aconteceu. Então você vai colocar, por exemplo, com 1 ano eu aprendi a andar. Então, né, vai colocar lá. Ah, tia, não tem foto, não tem nenhum objeto de fato para colocar ali. O que que eu posso fazer? Você pode fazer um desenho sem problema algum, tá bom? Depois, vocês completarem, né? Vocês vão colar ali fotos, figuras de desenhos, objetos, né? Coisinhas, alguma coisa que você queira colocar ali. Você vai fazer essa página aqui, que é a página 23, que tá falando assim. Agora que você montou a sua linha do tempo, assinale as fontes de informação que você usou para pesquisar a sua história de vida. Então, quais foram essas fontes? Temos aí conversas com familiares, registros em diários ou livros de recordações, objetos como brinquedos e roupas, documentos oficiais, fotografias, gravações em vídeo. Então, tudo isso aí você pode usar, né? Conversando com as pessoas da sua casa, seus documentos, livrinho de recordação. Tem muita família que faz, né? A história, o Diário do Bebê, que é o nome, né? O Diário do Bebê, e aí coloca lá as fotinhos, o que aconteceu, quando caiu um bio, quando começou a falar, começou a ler não, mentira, a andar, então tem tudo isso lá. E aí você pode usar, quem tiver, né? Também facilita ali. Aí você vai marcar um X aqui no que você vai usar para fazer esse trabalho. E aí tá assim, utilizei outras fontes de informações. Você vai marcar um X se você tiver usado alguma fonte de informação que não seja essas aqui, tá bom? E aí tá assim, após pesquisar e registrar momentos marcantes da sua vida, conte a turma que você descobriu da sua história de vida. Então a conclusão do trabalho de casa vai ser esse. Como a tia já falou, não é para hoje. A tia Roxane não quer que entregue hoje, por favor, né, tia Roxane e tia Jana, porque como vocês sabem, todas as atividades a gente pede foto, né, pede vídeo, e aí acaba que o nosso celular fica um pouco carregadinho e a gente fica sem memória. Então, como nós temos ainda algumas atividades que nós já fizemos com vocês, principalmente agora da festa junina, que ainda estão no nosso telefone, a tia Roxane vai pedir que vocês não enviem hoje, tá? É só na segunda-feira após o recesso, para que vocês tenham bastante tempo para fazer. De preferência, façam essa semana, para que vocês realmente possam descansar na semana que vem, né? E aí, quando a gente retornar, você vai entregar pra gente o quê? A foto desse trabalho. Na verdade, esse trabalho vai ter que ser entregue na escola. Precisa lá na escola só entregar isso? Não. Quando for falado para vocês que vai ter dia de retirar material, aí vocês levem esse material, a tia vai lembrar. Mas a tia quer que peguem essa folhinha, então não é para colar no caderno, coloca na sua pasta, deixa guardadinha na sua pasta quando estiver pronta. Você vai gravar um vídeo falando, mostrando e falando o que aconteceu contigo naqueles anos, o que você colocou na tua linha do tempo, ok? Então façam com muita calma, muita atenção, porque é um registro da sua história, é muito importante,
tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.